Beleza, né? Então a gente pode dar continuidade àquilo que nós começamos, né? A gente tem que levar algumas coisas em consideração aqui, né? Então nós primeiro vimos que a física ela está em constante evolução, né? Então você tem que pensar numa física que é dinâmica, que está repleta de ideias novas, teorias novas, fenômenos que antes não eram observados, que passam a ser observados e vistos de forma diferente, né? Então a transição do século XIX para o século XX é bem interessante, porque no século XX novas teorias, novos booms, né, da física começaram a surgir. Então quando você fala ali em 1900 já, né, você tem aí o surgimento da teoria quântica, né, lá com o Max Planck, com as explicações do Max Planck sobre a energia, né? Isso foi bastante importante também. Você tem ainda em 1905 ali com Albert Einstein o surgimento da teoria da relatividade restrita, né? E também explicações para o efeito fotoelétrico, enfim. Também em 1915 a teoria da relatividade geral, que também dá pano para manga, enfim, a gente vai ver isso posteriormente com mais detalhe. E, enfim, você estava numa época onde a física estava começando a ser vista com outros parâmetros, assim, né? Uma física um pouco mais moderna, né? E daí a transição ali para a física com um caráter mais moderno. E aí também o surgimento da radioatividade. Então era grande ali os cientistas que se encarregavam de entender como é que funcionam os processos relacionados à radiação, né? Então Marie Curie, uma série de cientistas se preocuparam em entender melhor o processo que é o processo de radiação. E teve um cientista, né, que também ali em meados ali de 1910, 1911, bolou um experimento, né? Claro, ele era, né, tinha todo um laboratório, todos os aparatos específicos e necessários para isso, que consistia no seguinte, tá bom? O experimento do Rutherford, tá? O nome do cientista é o Rutherford, em 1911, ele pensou numa lâmina de ouro. Então ele foi lá e pensou numa lâmina de ouro. O que ele pensou? Ele pensou que se você faz aqui, né? Vou colocar aqui uma lâmina de ouro. Se você coloca uma lâmina de ouro e nessa lâmina de ouro coloca um feixe de partículas alfas, não, um feixe de partículas alfas passando por essa lâmina de ouro, vou colocar assim mais ou menos o feixe, vou colocar aqui, aqui é o material, né, que contém o material radioativo responsável pela emissão da partícula alfa, ele tem uma fresta bem pequenininha aqui, né, deixa eu fazer melhor, ele tem uma fresta bem pequenininha aqui que permite a passagem de luz, tá bom? Mais ou menos assim, beleza. E aí você coloca ali o, o material radioativo que emite as partículas alfas. Lembrando que partícula alfa é dotada de carga positiva, tá bom, gente? Partícula alfa é uma partícula que possui cargas positivas. E ele fez incidir um feixe de partículas alfas numa lâmina de ouro. Essa lâmina de ouro estava em volta de um anteparo, tá bom? Então o anteparo era um anteparo desse tipo aqui, um anteparo circular, mais ou menos assim, ó. Anteparo circular aqui, beleza? E aí esse anteparo circular, ele servia como uma barreira para que você entenda o que está acontecendo com esse feixe de luz após incidir na lâmina de ouro. E é percebido o seguinte, quando o Rutherford inicia o experimento lá, né, ele faz realmente tudo acontecer, quando você tem a incidência das partículas alfa nessa lâmina de ouro, uma parte passa direto, né, passa direto e vem parar aqui, tá bom? No anteparo. Uma outra parte sofre desvios, né? Pode ser desvios para cima, para baixo, para o lado, sofrem alguns desvios. E uma parte também, além dos desvios sofridos, voltam. Então você tem uma parte que quando incide na lâmina de ouro, elas voltam por onde elas começaram. Então é percebido o seguinte, é percebido que, claro, essa lâmina de ouro que é constituída de átomos, revela algumas coisas interessantes. Por exemplo, se a partícula alfa, quando atravessa a lâmina de ouro, atravessa completamente ela e para não ter paro, significa que essa lâmina de ouro tem muito mais espaço vazio, tá bom? Tem muito mais espaço vazio do que
se imaginava. Quando ela sofre desvios para um lado, para o outro, significa que essa lâmina de ouro tem também partículas negativas capazes de atrair essas partículas alfas, né, para direções específicas, então é dotada de carga negativa, beleza? E quando elas voltam para cá, né, isso significa que ela também é dotada de carga positiva, porque pensa, né, eu emito uma partícula alfa dotada de carga positiva e ela volta, significa que ela sofreu um processo de repulsão. E o processo de repulsão elétrica acontece quando você faz o quê? Quando você pega partículas com cargas iguais, né? Então, carga positiva com carga positiva, eu tenho repulsão. E aí a ideia de núcleo dotado de carga positiva. Isso, na verdade, já era conhecido anteriormente, foi só uma consolidação, tá bom? Então, esse é o experimento de Rutherford, tá? Ele foi importantíssimo porque ele colocou aí, ah, colocou aí os primeiros passos para a construção de um modelo mais sofisticado do que o de Thomson, tá bom? Rutherford, é isso em 1911, tá? Então, ele constituiu aí os primeiros passos para um modelo mais sofisticado que o de Thomson. Por quê? O de Thomson falava de uma região, né, dotada de carga positiva com elétrons ali, presos. É o famoso pudim de passas, né? O famoso pudim de passas, visto com o modelo atômico de Thomson. O de Rutherford fala diferente. Ele fala que esse átomo, na verdade, ele é dotado de muito mais espaço vazio do que a gente imaginava, né? Então, o modelo atômico proposto pelo Rutherford vai introduzir um espaço vazio no, que constitui também o átomo. Então, o modelo atômico, fazendo ele de uma forma um pouco mais com a cara de Rutherford, né? Deixa eu só apagar aqui, colocar melhor, peraí. Deixa eu só representar aqui o modelo atômico visto por Rutherford, elaborado por ele, né? Então, o modelo atômico de Rutherford consistia no seguinte: eu tenho um átomo dotado de carga positiva, tá bom? Ali no seu núcleo, né? Um núcleo com carga positiva. E na eletrosfera eu tenho o quê? Eu tenho ainda as cargas negativas, porém agora com muito mais espaço vazio do que era considerado, do que era conhecido, né? Então, os elétrons que estão aqui, ó, orbitando essa eletrosfera, esse núcleo, né, orbitando o núcleo, localizado na eletrosfera, estão posicionados dessa forma, daí os elétrons, tá? Então, esse é o modelo atômico de Rutherford. Esse modelo atômico, ele foi muito bem explicado por ele, mas ele tem algumas falhas, né? E a falha, ela vem de um processo que é muito importante na física, né, que é o processo que envolve conservação de energia, que consiste no seguinte: se você pensa num elétron, né, que tem um elétron que é acelerado, né, um elétron que é acelerado, ele quando é acelerado, ele emite luz, luz mesmo, luz, realmente luz. Então o elétron ele vem aqui, ó, emite uma luz para cá, emite uma luz para cá, emite uma luz para cá. Isso se ele estiver num processo aí, processo acelerado, né? Ele vai emitir luz. Só que ele vai emitir luz e, consequentemente, ele vai perder energia cinética. Então, quanto mais luz ele emite, mais energia na forma de radiação, né, eletromagnética, e, consequentemente, a energia cinética dele vai ficando menor. E essa energia cinética pode diminuir até um certo ponto, onde os elétrons eles acabam caindo no núcleo. E aí você tem aí um átomo que fica instável, completamente, na verdade não instável, mas completamente inexistente, né? Você não tem mais aquela configuração conhecida para os átomos. E sabe-se que os átomos eles, né, têm uma estabilidade, né? Tem lá o elétron orbitando, eles podem se acelerar e você não tem essa queda, né, do elétron ao núcleo. Então, tem algumas falhas esse modelo de Rutherford, né? Então, esse modelo de Rutherford proposto por ele em 1911, ele sofre uma modificação com um outro cientista que eu já vou falar aqui, já qual que é, tá bom? Então, esse foi o modelo de Rutherford. Ainda analisando a física do século XX, né, e as ideias surgidas aí da
teoria quântica, com Max Planck, percebe-se que a energia, gente, quando você tem um processo que envolve energia, por exemplo, a radiação de um corpo que emite energia ali, é, que pode ser eletromagnética ou até mesmo energia térmica, essa energia, ela, na verdade, ela vem em pacotes. Tem toda uma teoria que explica como é que isso funciona, tá? Mas essa energia, na verdade, ela é quantizada. Então, o termo certo para isso é valores discretos de energia, tá? Isso já era conhecido por Rutherford, né? Ele também não se convenceu. Ele não era inocente de achar que esse modelo atômico descrevia completamente os átomos. Ele sabia que tinha limitações, mas mesmo assim, foi o mais próximo que ele conseguiu chegar, de acordo com o experimento que ele fez. Então, o próprio Rutherford não se dava por convencido de que esse modelo atômico estava pronto. Ele sabia que faltava mais coisas, né? Então, um novo cientista já dotado aí de bases que vêm da física quântica muito bem elaboradas, pensou no seguinte: pensou já na ideia da quantização da energia, tá? Então, o outro modelo atômico que foi extremamente importante para o desenvolvimento dos modelos atômicos é o modelo atômico de Bohr, tá bom? O modelo atômico de Bohr, que basicamente falou o seguinte: que esses mesmos elétrons, né, que estão aí, na verdade, orbitando o núcleo, orbitando aí o núcleo dotado de carga positiva, ele orbita, mas ele não orbita de qualquer modo, em qualquer posição. Ele orbita obedecendo energias específicas, tudo bem? E aí criou-se a ideia de camadas eletrônicas, ou seja, são camadas que possuem níveis de energia específico, né? E então você tem essa ideia que surgiu uh, com a teoria quântica, né? E utilizada pelo Bohr para explicar a estabilidade dos átomos, tudo bem? Então esse modelo aqui é o modelo atômico conhecido como modelo atômico de Bohr. E ó, esse modelo atômico de Bohr, ele foi consolidado aí em 1913, né? Um pouco depois ali do modelo atômico anterior, que é o de Rutherford, e ele explica isso, que na verdade os átomos possuem camadas específicas. Se você for dar nomes a essas camadas, né, quais seriam? A camada mais interna aqui eu posso chamar de camada L, e aí aqui um pouco mais acima eu tenho a camada M, um pouco mais acima a camada N, e assim vai, né? O, P, Q, e também tem as subcamadas, tá bom? Tem camadas que são considerados subníveis de energia, tudo bem? Então essas são as camadas aí propostas pelo Bohr, e esse modelo atômico é o modelo atômico que nós mais vemos, assim, né? A gente tem mais familiaridade com esse modelo. Mas óbvio, né? Claro, na física a gente está em constante evolução. Então novas ideias surgem, correções precisam ser feitas, e aí você tem o avanço da ciência, né? E o modelo atômico de Bohr, por mais que ele explique muito bem, ele ainda assim tem algumas falhas também. Ele tem algumas coisas que você precisa levar em consideração, né? Isso a gente vai ver posteriormente como é que funciona, porque sabe-se, né, gente, que o movimento do elétron ele é muito mais peculiar do que a gente imagina. O elétron ele não vai descrever o movimento certinho, né, como a gente vê lá na cinemática com carros e bicicletas descrevendo movimentos conhecidos, previstos, né? Ele na verdade é muito mais instável, ele obedece a, a uma série de regras que não se aplicam no mundo macroscópico, só se aplicam no mundo microscópico. Então, esse modelo atômico de Bohr ele ainda está sendo muito ele explica muito bem o que está acontecendo, mas na prática sabe-se que não é assim, entendeu? Os elétrons são muito mais peculiares do que a gente imagina. E a gente vai ver como é que funciona isso um pouco mais para frente. Aqui seria só uma noção do que nós vamos trabalhar posteriormente, tá? Então, os modelos atômicos oferecem uma explicação muito boa para a teoria atômica, né, para a hipótese atômica que foi tão aceita aí dentro da comunidade científica, mas não para por aí, né? Você tem que considerar que muitas coisas estão por vir, muitos avanços científicos e tecnológicos contribuem para que novas teorias acabem surgindo, e é isso. Com os átomos não é diferente, né? Isso também acontece. E
é isso aí, gente.